Tem feito diferença na sua fé a gente conversar sobre o processo da fé, de nós enraizarmos a palavra, visualizarmos imagens em cima de textos bíblicos? Se a gente não praticar isso, nós não vamos colher. Fica sendo uma fé nominal, uma fé rasa, racional, superficial. E a gente fica esperando Deus. Ontem eu vi um vídeo de duas pessoas famosas de uma igreja bem famosa, grande do Brasil. Estavam conversando e falando sobre a Bíblia e confessando seus pecados. E as duas pessoas estavam abrindo o coração, falando da palavra, com o ego fluindo, falando do pecado, mas para se exibir, sem consciência disso. Parece espiritual, mas é carnal. Usaram a palavra de que nós temos uma responsabilidade em atuar para dizer que Deus precisa restituir. É a pessoa que tem que ir lá e pegar. A gente fica muito assim, raso, superficial, esperando Deus dar, porque Ele manda a gente pegar, a gente fazer. E isso nós temos visto na nossa sequência de mensagens, nos estudos de terça-feira, de que nós temos a responsabilidade de obedecer. Deus não vai obedecer. Você vai para lá, Carlos? Então vamos orar pelas crianças? Como é que nós fazemos para poder viver uma vida extraordinária como a igreja primitiva viveu, como Jesus viveu? Jesus, a gente pode até dar uma desculpa esfarrapada, mas é uma desculpa, de que é Jesus. Ele era o cara, o Filho de Deus, perfeito, não pecava, tinha todos os dons, a plenitude do Espírito, ele podia fazer o que ele fez, ele era diferente. Tudo bem, mas e os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva não eram assim, eram iguaizinhos a nós. Por que que tinha um fluir de poder, de autoridade, de vida, tinha comunhão plena, unidade plena, paz, alegria, esperança de Deus no meio do povo? Era uma vida naturalmente ética, sem esforço. E hoje não é assim. Por quê? Por que que as pessoas vêm para a igreja, quando vêm ou vão, e esperam receber bênção? Ou palavras, revelações, ou querem fazer uma troca com Deus, se eu der, Deus vai me dar multiplicado, que é isso que ensinam. Não fica uma vida muito passiva? Vou na igreja, é um movimento que eu faço, não quero, tem muita coisa legal hoje no mundo, dá para ficar em casa, na coberta, comendo pipoca, assistindo filme, dá para sair para o clube, para caminhada, jogos, bebedeiros, churrascos. Para que eu vou na igreja? Então vou, preciso de Deus. E aí vem, ou vai, passivamente. Ouve a palavra que não entra, ou se entra não pratica, não põe fé, se pratica, pratica no braço, não pratica no espírito. Percebe o limite que a gente foi colocado como membro de igreja? A gente é escravo disso, a gente recebeu por muito tempo a vida rasa, a vida de troca religiosa, legalista. Mas a gente está vendo uma vida ofensiva, que se move, que ataca as trevas, ataca a carne, ataca o mundo, expande o reino. Essa é a ideia da armadura de Deus, né? Você se veste como soldado e avança. Não é uma torre segura a armadura, é um equipamento de ataque. E eu tenho dito que se tem 30 milhões de anjos, demônios no mundo, uns 5 milhões deve estar aqui com a gente, porque a gente está invadindo as trevas intensamente, primeiro nas nossas vidas e de quem está perto. E o diabo não quer isso, porque ele defende com unhas e dentes tudo que ele produziu e produz. As suas obras são terríveis, e a gente, há muita dura pena, num período muito longo, gotinha a gotinha,
está sendo liberto disso, e ele não quer. E a gente está libertando outros, bem devagar, e isso ele odeia. E nós vamos continuar essa vida, e nós precisamos entender o que Deus fez, o que Ele deu, o que Ele dá, por meio de Jesus. Jesus, você acredita realmente que Jesus morreu e nasceu? O Filho nasceu. Deus em pessoa virou um ser humano. Não precisava ter feito isso. Tinha poder para resolver tudo do alto, mas Ele escolheu nascer para dar para nós tudo o que Ele quis dar. O que Ele quis dar para nós. Se você não tiver essa consciência de que você tem isso, a sua vida vai ser de antigamente. Vai continuar indo na igreja para receber bênção, para ver se alguma coisa acontece, se Deus é bonzinho com você e te com recompensa por você estar se esforçando em ir para a igreja, ou em orar, ou em ler a Bíblia. Então hoje nós vamos dar uma aprofundadinha maior nessa postura de vida, para a gente lembrar o que nós temos e como é que vive com isso. Vamos ler Efésios 4, 17 até o 24. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Daria para parar aqui, a gente orar e ficar meditando só nesses versículos. É muito profundo. O que ele quer dizer com antiga natureza e nova natureza? Nós vimos isso semana passada quando a gente visualizou a alma no meio do corpo que recebe a influência maligna, tanto do mundo como de Satanás, e em cima recebe a influência do Espírito, que é habitado pelo Espírito Santo, por meio do coração, que conecta a alma com o Espírito. Na junção do Espírito com a alma está o coração. Deus coloca a palavra no meio. Ele quer que essa palavra entre tão fundo, lembrando que a palavra de Deus é a arma do Espírito, espada. Ele quer que essa espada entre tão fundo nessa junção de alma e espírito, que quando ela entra, ela rompe. Ela entra tão fundo que ela não deixa ficar inerte, ela gera um movimento, ela chacoalha ali dentro. Ela entra e enraiza lá como se fosse rompendo essa conexão aqui. Ele quer separar a alma de espírito para colocar a palavra no meio. Porque o Espírito empurra a palavra para a alma, por meio do coração. É isso que o Espírito quer fazer. E nós na alma temos a influência dupla, do que vem de cima e do que vem de baixo. E é a alma que decide. O tema da mensagem passada é: a alma está no comando. É ela que manda na sua vida. Nós temos escolhas e decisões para tomar, e são todas tomadas pela mente, que faz parte da alma. A mente é afetada por sentidos, que é o corpo, e ela toma decisões muitas vezes com base em emoções da alma, em motivações da alma, desejos da alma, traumas da alma, sonhos da alma,
Tudo que o mundo conseguiu criar em você durante toda a sua vida, que foi entrando de baixo para cima, em dores, dificuldades, lutas, sofrimentos, ensinamentos errados, religiosidade, legalismo dentro da igreja, promessas vazias, falso evangelho, tudo foi entrando. Nós fomos alimentados de lixo a vida toda. Nossa alma está carregada de podridão do mundo e de Satanás. Nós vivemos assim. E ele vem no versículo 17 e diz: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Porque para Deus tudo o que é temporal é inútil e vazio, vai sumir. Nós precisamos entender que nós somos formados por isso. A nossa natureza humana cresceu assim. Nós somos adultos, formados, maduros, em sermos vazios. Nós somos especialistas em sermos inúteis. E Ele manda nós nos livrarmos disso. Dar um reset. Nós recebemos uma natureza diferente. Então, corta a conexão com isso. Muda isso. Viva a sua nova natureza, que é duas coisas: verdadeiramente justa e santa. O oposto de tudo isso que nós recebemos. E nós percebemos também, aprendemos que existem 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corações. E que nós sempre recebemos coisas de Deus nos 3 primeiros. E agora, aparentemente, espero que vocês estejam também recebendo no 4º, que é o fértil. Porque o mundo, o diabo e nós mesmos atrapalhamos a palavra de enraizar no nosso coração por experiências decepcionantes, derrotas que machucam, lutas que não passam, raciocínios errados, tradições humanas, pensamento coletivo, convicções erradas que a gente se agarra, até verdades que servem como jargões evangélicos que a gente pega para nós, que muitas delas saem de pastores que ensinam outros e vai multiplicando o engano. Muitos saem de louvores que não são bíblicos e a gente pega aquilo como se fosse um texto bíblico, porque canta falando de Deus, acha que é verdade, mas não é. No meio disso tem tribulações, perseguições e provações nos nossos adversários, que são 3 principais, que é o mundo que vem nos fazendo não enraizar a palavra, o diabo lançando problemas depois que você ouve a palavra, e o próprio Espírito lançando provações para ver se você realmente enraizou a palavra, para ver se seu terreno é pedregoso ou não. Também chega uma hora que vem preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por prazeres da vida e outras coisas mundanas, que são os espinhos em volta da plantinha pequenininha da palavra de Deus. Tudo isso serve para roubar o cumprimento da promessa da palavra que foi semeada no seu coração. Temos muitos adversários, muitos. O primeiro deles é o tempo. É a nossa consagração de tempo. Isso a gente vai falar semana que vem, como é que nós temos que fazer a nossa oferta para Deus, o nosso corpo como oferta. Vai mudar o nosso tempo. Espero que você já pense nisso, porque nós temos 2 encontros por semana básicos na igreja, para pensar na palavra em oração, que não são páreos para o resto da semana, que a gente fica recebendo coisas de baixo. Não são páreos. E se você ouvir e captar 10% do que eu falo, esses 2 encontros caem para nenhum. E se você não praticar o que você ouve, pode esquecer. Não vai fazer diferença. Você vai continuar esperando cumprimento de promessas que a Bíblia diz que são para você, que não vão chegar.
Só vão chegar, se Deus quiser, pela misericórdia dele, dar sem você conseguir arrancar, porque o reino de Deus é tomado à força. E aí nós aprendemos que vem Deus e sabe que nós somos assim, e Ele nos ama tanto que Ele chega em cada um de nós e toca, abraça, se revela. Não precisava fazer isso, nós não merecemos. Olhando para o seu coração e o que ele gera em você, o que ele gera de palavras, de pensamentos, de intenções, motivações, o que ele causa na sua semana de distância da presença do Senhor, das coisas celestiais, você sabe que não merece, mas ele mesmo assim veio e te abraçou e te chamou. E mais, ele fez Jesus nascer, sofrer, ensinar, morrer, ressuscitar e enviar o Espírito para vir abraçar a gente. Hoje nós podemos sentir o reino na pele. Não é uma profecia do Antigo Testamento, um sonho de que um dia acontecerá. Não, chegou. O reino chegou. Nós sentimos na pele. Nosso corpo é curado. Dinheiro entra. Relacionamentos são curados. Paz entra. Esperança é criada. Milagres acontecem. Pessoas se dobram. É real. Jesus nasceu realmente. Ele morreu, derramou sangue. Essa terra que você pisa está marcada com o sangue derramado de Deus. É real. Ele ressuscitou como ser humano real. Podiam tocar nele, ele podia comer, beber. É real. O reino de Deus é real. Uma hora ele vai se materializar plenamente. Hoje nós vemos como que por espelho, embaçado, mas então veremos claramente. Mas é real. Você precisa entender o que Jesus te deu, para você viver essa realidade. Não interessa o que acontece na sua volta, interessa o que entra de baixo, não interessa. Primeira coisa que ele faz é te fazer nascer de novo, para entrar de vez, de cabeça, nesse novo mundo. É um mundo diferente. Ele tirou a gente disso aqui, ele tirou. Isso aqui é temporal, vai ser queimado pelo fogo da volta de Jesus, vai sumir. Ele tirou nós disso aqui, a gente sente, porque nossa pele também está aqui, mas nós não somos mais daqui. Ele fez tudo isso para criar um novo ser humano. É um novo ser humano em outro mundo, com outras leis. A lei da gravidade não funciona mais para nós. Jesus andou sobre as águas. Moisés abriu o mar. Não tinha psicologia na época de Jesus. Não tinha remédio. Ele curava os enfermos, dava vista aos cegos. Não tinha óleo de unção. Ele expulsava os demônios. A nossa natureza é o terreno fértil. Só que ela foi dada para começar o processo de entrada no reino. Ele pegou você e tirou você do mundo e falou: agora você é meu filho, toma, entra no reino. E você vem com todo o seu conteúdo de lá e é colocado aqui dentro com uma nova natureza, cheio de coisas inúteis, vazias. Mas ele faz isso, te tira e te põe no lugar. Esse agora é meu, apesar de estar assim. Começa o tratamento, começa o desenvolvimento.
Começa a purificação. Consagre-se. Você vai ser igualzinho a esse, perfeito, na estatura dele. Olha para ele, é o seu alvo. É como se você tivesse um projeto de uma casa maior, mais bonita, mais moderna do mundo, para olhar a hora que você quisesse. E é um projeto de muitas páginas, de tão grande que é a casa. E o alvo seu é: construa a sua casa desse jeito. E aí você precisa olhar o projeto toda hora, porque ele é muito grande, muito belo, muito profundo, mas é o que você quer, porque aquilo lá é para você. Ele falou: quando você terminar de construir, é seu. E aí o projeto é Jesus. Ele fala: olha para ele, seja assim. Cada vez que você olha para o olho dele, você projeta o seu olhar no olho dele. Quando você olha para as palavras dele, você projeta as suas palavras nas palavras dele. Passo a passo. Cada decisão, cada ato, cada característica de caráter, cada fruto. Tudo. Você vai olhando e vai se moldando, vai olhando e vai se moldando. E vai tirando o que é inútil e substituindo pelo que é útil. Tirando o que é vazio e substituindo pelo que é pleno. E com isso você vai entrando mais fundo no reino, abandonando, deixando para trás, deixando mais longe o mundo inútil e vazio. Mas ele não deu só a nova identidade. A nova identidade é o começo. O que ele deu mais? O processo, o projeto é a palavra. A Bíblia está disponível. Ele te deu uma palavra escrita por um período de 1500 anos, por pessoas de continentes diferentes, países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, que não se conheceram, e escreveram o único livro da história da humanidade, que tem começo, meio e fim, lógico, sequencial, sem ter se conhecido. Para você. Muitos morreram escrevendo, muitos derramaram sangue para escrever. Muitos quiseram queimar a Bíblia, destruí-la, extirpá-la da existência, mas ela chegou até 2000 anos depois de Cristo. Para você, é um presente que Deus manteve com o poder dele, usando pessoas como nós, falhos, para que isso se mantivesse gratuito para você. Ele te deu nova identidade e cuidou de cada dia de toda a história para que esse livro tivesse chegado até você. É o projeto para você ser igual a Jesus. Mas ele não deu só isso. Ele deu o Espírito Santo. Você poderia muito bem ter tido a nova identidade. Sou um super-humano agora. Não sei fazer nada ainda, mas vou aprender. Tenho uma palavra que é o meu manual para me ensinar a viver. Não sei ainda, mas vou aprender. Poderia ser só isso. Vai se esforçar. Vai. Estuda. Busca. Muda. Quebra de novo o que está errado e faz de novo. Fez errado, quebra de novo e faz de novo. Faz. Podia ser assim, mas não é. Ele deu o Espírito Santo. Ele mesmo quer fazer, dele é o querer e o realizar. Ele entrou em você quando ele te trouxe para o reino, e ele quer que você pegue a palavra, e aí é sua responsabilidade. Ele fica esperando. Pega o projeto, vamos desenvolver. Pega o projeto. Passou mais um dia sem projeto. Hoje você vai na igreja, vamos pegar o projeto. Vamos adiantar hoje bem, hein? Aí não vem na igreja. E não lê em casa. Ele fica esperando. Diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se eu fosse Espírito Santo, não sei quanto tempo cada um de nós levantaria de manhã, não. Eu mesmo não me levantaria, de verdade. Mas ele continua esperando. Todo dia. Pega o projeto. Vamos desenvolver o projeto? Pega o projeto.
Desenvolve a tua casa, constrói ela na rocha. Hoje você construiu na areia. Ontem também. Como é que vai ser amanhã? Aí você acorda na correria, sua cabeça que recebe as coisas de baixo já pensa nas coisas de baixo, você já se levanta atribulado, ansioso, preocupado com um monte de coisa, com um monte de espinhos, pedras no coração, e o diabo voando para tirar a palavra que você recebeu ou não. E o Espírito, vamos? Você fala, acho que você nem fala para ele muitas vezes. Você fala assim, depois. Aí chega o fim do dia. E amanhã como é que vai ser? Aí chega uma hora que não dá mais tempo. Todo dia tem gente sendo enterrada na cidade. Acabou. Minha mãe falou isso no leito de morte. Se eu sair daqui, dessa cama de hospital, dessa UTI, eu vou buscar muito o Senhor na palavra dele. É isso que eu quero para a minha vida. Não deu tempo. O que ela conseguiu. Acabou. Poderia ter tido muito mais. Não teve, porque acabou o tempo. Mas ele não deu só o Espírito Santo. O Espírito Santo usa o projeto para você visualizar Jesus. Porque senão você pensa num Jesus diferente do que a Bíblia mostra, porque a Bíblia é o projeto. E aí você tem o projeto escrito ali, ó, na mão, tudo desenhadinho para você. Para quê? Para você visualizar. E aí quando você visualiza o projeto, nós estamos visualizando o projeto do caráter de Cristo, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Você está olhando para esse projeto, é assim que ele é, sim, ele habita em mim, sim, então é assim que eu sou, exato, então desenvolva esse projeto em você agora. Como? Visualiza a sua vida vivendo as bem-aventuranças. Quando você visualizar isso, o Espírito vai pegar essa imagem e vai pôr fé no seu coração. E é isso, mais um detalhe que ele dá para nós, fé. Ele pega o projeto, põe na sua mente, no coração, entre a alma e o espírito, e fala, medite nisso. Aí você pega e visualiza, e olha para Jesus e vê, e clama para que isso seja parte de você, e define que já é, pela fé que Ele te deu, em cima da palavra que gera fé. E quando Ele faz isso, se você recebe, você enraizou o projeto em você, e aí o Espírito pega isso e começa a te jogar provações, e vem o diabo, como a gente falou agora, e vem o mundo, como a gente falou agora, e quer arrancar isso de você no período crítico da fé, para que esse princípio fundamental de enraizamento no seu coração não alcance o alvo, para que seja raiz curta e ele consiga arrancar, ou para que tenha muito espinho na correria do dia a dia, nas paixões do mundo, e essa palavra seja destruída, seca ou arrancada de você. E aí quando você tem a raiz profunda pela fé na palavra que Ele te dá, é uma fé enraizada e visionária, você gera a esperança de Deus em cima disso, e aí você fica só esperando chegar, porque já é realidade para você. Eu sou assim. Por que eu não vivo assim ainda? Vou viver assim. E Ele te capacita a viver derramando outra coisa que Ele te dá, graça. Vai percebendo tudo que Ele está te dando, uma nova identidade, um projeto que é a palavra, a visão do projeto, a fé em cima da visão, a esperança em cima da fé, e a graça para pegar isso e fazer você viver. Tudo Ele te dá. Quem não entende isso, vai na igreja para receber palavra, para receber bênção, para agradar a Deus. E é a graça que nós vimos muito tempo nas mensagens sobre reinar em vida.
capacita você a viver no poder para que o projeto se cumpra, e o que ele é, você ser, o que ele tem, você ter. Mas isso só acontece depois do período crítico da fé. Se vacilar, se duvidar, já era. Deixa semear de novo. Tudo isso vem do Espírito que quer influenciar de cima para baixo. Fé, esperança, palavra, graça, nova identidade, vida no Espírito. Tudo de cima para baixo. Tentando entrar. Por que quem tem coração de pedra não consegue viver e aceitar? Porque não passa. Não entra na alma, porque o coração divide o espírito da alma e ele é de pedra. Se aqui é o espírito e aqui é a alma, ele não entra, não passa. Deus tem que tirar esse coração de pedra e pôr um coração de carne. E aí tudo isso desce para a alma. E a influência aumenta. Dentro do coração funciona a decisão de seguir o que Deus dá ou não. Ele quer transformar a sua alma pelo que vem de dentro, de cima. Ele vai te transformar, ele quer te transformar. Você precisa se abrir. Por isso que em Apocalipse, em todas as cartas das 7 igrejas, falam: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que não tem ouvidos para ouvir, não vai ouvir. E a maioria não está ouvindo. Ele quer ter uma ponte aberta, um caminho livre para chegar na sua alma. Qual o propósito? Você fazer a obra de Deus, que é o quê? Lembra? 2 coisas: destruir as obras do diabo e testemunhar da verdade. Para isso ele quer desenvolver o que ele te deu primeiro, que é a sua nova natureza. Pegou você vazio e inútil e trouxe para o reino dele vazio e inútil, com uma nova natureza. E agora ele te dá um monte de coisa, como se fosse chuvas, limpezas, lixamentos, esfregões, remédios, injeções, marteladas, apertos, para você desenvolver essa natureza, tirando coisas inúteis e vazias daqui e ir crescendo até a estatura de Jesus. É isso que ele faz com você. Ele quer que você aumente a sua fé na palavra, enraize mais a palavra no seu coração, tenha mais visões de esperança em cima da sua fé. Ele quer que você acesse cada vez mais graça para ter mais poder, para cumprir palavras maiores, mais responsáveis, com mais carência de graça, para realizar obras maiores cada vez mais, até você passar de orar pelo enfermo de dor de cabeça e curar, a passar a orar pelo cancerígeno, canceroso, e ele curar. Ponto de você deixar de fazer um investimento de R$100 no risco e passar a fazer de R$1 milhão no risco, porque ele te mandou fazer e você, sem nada na mão, faz e ele supre. Pequenos que ficam grandes, manifestando cada vez mais o caráter do alvo, manifestando cada vez mais os frutos do Espírito do alvo, aumentando com isso cada vez mais a autoridade do nome de Jesus sobre todas as coisas, a ponto de você poder ordenar que a montanha se mova. E isso é uma coisa que eu acho que a gente não tem consciência. Você tem consciência de que você é filho de Deus? E que a água tem que te obedecer? A montanha tem que te obedecer? A consciência. Você pode saber racionalmente, mas você não vai mandar a montanha se mover, porque é só uma consciência, é só racional. Quando você tiver isso dentro do seu ser, você saiu do mundo em que funciona na lei da gravidade, nas leis físicas, obedecendo
diabo, no limite material em que o ser humano sofre para descobrir as coisas cientificamente. Você pode sair disso, entrar aqui e comandar. Vira uma Matrix em que o mar se abre, o muro cai, o orgulhoso se quebranta. Você já entrou aqui? Você tem consciência de quem você é? Tudo que você recebeu, que está na sua mão? Você tem consciência, você pode desenvolver isso até ter a autoridade de Jesus para olhar para baixo e falar: abra-te. Olhar para baixo e falar: cura-te, sem duvidar. E acontecer. Aí se cumpre o Pai Nosso. Teu nome santificado na minha vida. Teu reino desce teu. Amém. Tua vontade é feita? Sim. Tu me supres dando pão de cada dia? Sim. Tu me perdoas as dívidas e ofensas? Sim. Não me deixe cair em tentação? Não deixe. Me livra do mal? Obrigado. Plenamente. Um estilo de vida perfeito, liberto, voando. Para quê? Voltar salgando e iluminando, destruindo as obras de Satanás, testemunhando disso. De verdade, eu me envergonho de ser tão covarde, porque se as pessoas tivessem noção do que nós temos aqui, quem que falaria não? Muitas vezes eu me calo e não falo, por medo, por vergonha, por covardia. Qual que é o nosso papel? O que é que a gente se esforça para fazer? Duas coisas: para de dar ouvido ao que vem de baixo. Chega. Isso aqui quer gerar morte. Ouve o que vem de cima. Extrai, suga, puxa, busca, bate, pede perseverantemente o que vem de cima. Se fosse fácil, Deus daria para todo mundo. Ele fica esperando a gente ir lá e arrancar. Lembra da viúva perseverante que tinha um juiz iníquo que não dava o que ela precisava, e ela insistiu todo dia, toda hora. O juiz falou: chega, estou cansado de ser importunado por essa mulher, e eu vou dar a vitória da causa dela para ela me deixar em paz. Tira a paz de Deus, se for possível. Importune-o, arranca a força, o reino dele. Ele quer isso. Ele quer ver filhos corajosos, ofensivos, que sabem o que quer da vida. Ele não quer covardes, bebezinhos, meninos, criancinhas. Ele quer adultos, guerreiros, que buscam, que invadem, que estão cansados dessa merda de vida. Vai buscar a tua vitória, vai buscar o teu prêmio, vai buscar a tua promessa. Visualiza ela e não desiste. Cadê o ímpeto? A gana, sangue nos olhos. A igreja está morta, pacata, xoxa, frouxa, tonta, hipócrita, religiosa, legalista. Cadê o filho de Deus, a filha de Deus, que o povo fala: uau, que foi isso? Está na sua mão. Pega a Bíblia, ora, jejua, serve, tem comunhão plena, comunhão mesmo, na luz, pedindo perdão, confessando, liberando perdão, servindo. Deus derrama graça quando você lê a Bíblia. Deus derrama graça quando você ora. Deus derrama graça quando você jejua. Ele derrama graça quando você serve, porque Ele quer te dar dom para servir, é Ele que quer fazer. Deus derrama graça quando você está em comunhão com todo mundo, até com quem você odeia.
porque você está se submetendo à ordem, ao amor, à submissão, à contrição, ao quebrantamento, à humilhação de deixar o próximo ser maior do que você. Deus derrama graça, sempre. Mas 2 vezes por semana não dá. Tem que ser individual. Você e Deus. Deus está procurando você. Encontrarei fé na terra nos últimos dias. Eis que agora o reino desceu e o Senhor não será adorado nem aqui nem lá, mas os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor está procurando esses adoradores. É você que Ele está procurando. Nossa alma, no meio, é a zona de guerra. Tem mais morte na sua zona de guerra ou mais vida? Tem mais carne ou mais espírito? Tem mais palavras de mundo e de diabo ou de Deus? Se o diabo vem para matar, roubar e destruir, e se ele é o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, lá de Efésios 2, tudo que está fora de você é alvo do diabo, para te trazer conteúdos de destruição, de morte, de derrota, de perda. Ele pode arrancar o que for, ele pode fazer ter um acidente, entrar água na casa, chegar uma doença. Ele pode, faz diferença? Não, porque você recebe vida do alto. Não é o que entra de baixo que te transforma, que te molda, que te influencia. Você rejeita. Porque quando tinha gente morrendo e Jesus chegava, a vida vinha de volta e a pessoa ressuscitava. É o que vem de cima que manda, isso aqui é temporário, pequeno, podre, inútil e vazio. Aquilo é verdade, aquilo é eterno. O eterno cobre o temporal, a vida cobre a morte, a luz cobre as trevas. Muda tudo, não interessa o que vem de baixo, não interessa. É por fé e visualizar o que vem de cima. Não interessa o que vem de baixo. Não gostou? Toma atitude. É do diabo? Põe a mão de luz e acaba com a obra dele. Não é do diabo, é de Deus? Submeta-se e louve. Mas ande aqui o tempo todo. Nada tem direito de te tirar de onde Deus te colocou. E Ele te colocou no reino. Vou ler Efésios 2, 1 a 7. Ele nos deu no passado vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é o meio da revista, tá? Nos quais andastes outrora. Vou ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como ele conecta tudo ali, ó, carne com pensamento, é corpo e alma. O corpo influencia tanto a gente que o nosso pensamento segue o corpo, segue. É como se fosse uma dor de barriga que você não aguenta. Você fala, eu tenho que ir no banheiro. Mas não é dor de barriga, é tentação, é desejo, é paixões. Controla isso, pô, não é dor de barriga, controla, mortifica isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Lê devagar esse texto em casa, Efésios 2, e vê o que ele fez em você, o que ele faz em você. Aleluia. O diabo quer te influenciar trazendo coisas de baixo e entrando na sua cabeça. Diretamente, ele quer fazer isso, ele faz. Por isso, Romanos 8,13, não vou ler. Mortifiquem as obras do corpo. Colossenses 3,1, mantenha os olhos na realidade do alto. O versículo seguinte fala, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Provérbios 23, 26, vou ler. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. E Provérbios 4, 20, meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para a frente. Qual que é a nossa frente? O reino, o alvo, o projeto, a eternidade é a nossa frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal que vem de baixo. Não permita, é movimento nosso, é você que manda na bagaça, não permita. Se veio alguém contrário, não permita que isso entre no seu coração. Se é alguém que você consegue influenciar, não permita que ele fique sem a sua influência. Não permita trevas no seu meio, perto de você, seja em atividades, ambientes ou pessoas. Não permita, aqui não, sai em nome de Jesus, aqui é vida, e a palavra de Deus diz que Ele me deu autoridade para expulsar demônios, e o que eu abrir na terra vai ser aberto no céu. O que é sim, sim, é sim, sim e ponto, e o que é não e ponto, em nome de Jesus. Quem é que manda? Nossa alma era morta e escravizada. Olha Efésios 4, nosso texto, versículo 18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Por que eles vivem assim? Estou falando de gente até dentro da igreja, por causa do que eles receberam. Nós recebemos, sabe o que nós recebemos? A lei. Vamos entender rapidinho sobre o que é a lei? Romanos 7,5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Vai percebendo se isso para você é passado ou é presente. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Olha só, nós tínhamos na nossa natureza humana, temos ainda, desejos pecaminosos, e a lei desperta esses desejos maus, e eles produzem uma colheita de obras pecaminosas. É só desejo, 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 desejo. Aí vem a palavra, pode vir de baixo, faz. Isso desperta esse desejo que você tem, acorda aí. Chegou a influência da lei, do que vem de baixo, e te despertou para o seu desejo. Você só tinha um desejo. Daqui a pouco alguém falou, vai. Isso despertou você. E esse despertamento produziu uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado é a morte. É isso que diz Romanos 7,5.
Agora vamos para o 7, versículo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo pecaminoso, cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Nós cobiçávamos sem saber. Como não sabíamos, ele era meio que descontrolado, mas meio que controlado, pecava, cobiçava e parava, era menos intenso. Mas daí Deus falou, vocês cobiçam, então não cobice. Na hora que você ouviu não cobice, fala, eu cobiço. E aí isso entrou na sua mente, na sua alma, e você não conseguia mais parar de pensar nisso. E foi só aumentando, 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 e a cobiça aumentou junto. Por isso que ele fala, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso que o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. E no versículo 22, amo a lei de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. São duas leis dentro de nós, essa e essa. Isso aqui ele chama lei do pecado de morte. Isso aqui, lei do espírito de vida. A lei revela o seu problema. A religião e o legalismo usam a lei para colocar o foco naquilo que nós não podemos ter. A lei, por exemplo, não cobice. Pode ser lei do pecado ou lei do espírito. A lei do pecado do não cobice é você cobiça. Pecado em você ouve isso e fala, eu cobiço. Nossa, estou cobiçando mais ainda agora que eu sei. É como se você não soubesse que você gosta de sorvete de morango e você não comesse muito. Mas daí alguém fala, você gosta de sorvete de morango. E aí você descobre que você gosta de sorvete de morango. E como você descobriu que você gosta, você se apaixonou pelo sorvete de morango. Porque alguém te falou que você gosta. Agora você não para mais de chupar sorvete de morango. É igual a cobiça. Você cobiça? Não é. Eu cobiço? Cobiço. E você gosta disso. Então não cobice. Nossa, eu gosto de cobiça. E aí cobiça toda hora. É isso que nós fazemos com toda a lei. E a lei fala, você cobiça isso? Você pode ter. Pode cobiçar. É mais ou menos isso que a lei faz. Não é a lei, é o pecado que faz mediante a lei. O pecado fala lá, tá vendo? Ó, você cobiça, a lei falou para você não cobiçar, mas você gosta. Vai fundo, você gosta. A lei te leva ao passado que você não tem mais, como se você precisasse daquilo. Eu vivia na cobiça. A lei vem e fala, volta lá. Como se ela dissesse, é melhor você não pecar. É melhor você ficar longe de todas as coisas malignas
que fazia antes de ser salvo. É melhor. Viu? É melhor. E aí entra no legalismo. Não pode, não deve, não faz, não. Quantas igrejas ensinou você ou não? Legalismo. Está incentivando você a pensar no que você não pode fazer. O diabo criou o cristianismo legalista. E o seu desejo é ele fazer você viver no não. E esse não governar a sua vida. Isso é religião legalista. Se você voltar à lei da restrição, do não, você vai fortalecer a sua carne. Porque você vai parar, por exemplo, de ver televisão. Não pode ver televisão. Crente não vê televisão. Aí você vai ter vontade de ver televisão. Alguém vai te falar de uma notícia legal, de um vídeo engraçado, de um vídeo bom da internet, de uma pregação, ou de um louvor novo que vai sair na televisão. Não posso ver televisão. Não posso ver televisão. E vai ficar isso na sua mente, querendo ver televisão. E vai deixar de adorar a Deus pensando na porcaria da televisão que você está com vontade. É isso que o diabo quer fazer, escravizar você na restrição. Porque a lei incentiva o seu pecado. E o seu desejo é estimulado pela lei. Aí vem 1 Coríntios 15, 55 e fala: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Ferrão. Como se fosse uma ponta assim de uma lança. Esse é o aguilhão. Onde está, ó morte, o seu ferrão que nos machuca? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Está vendo onde está o aguilhão da morte? No pecado. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Vixe. Deus deu a lei para servir como proteção e prevenção. Ele fala: não cobice, para você se proteger, se precavendo disso. Proteja-se, não cobiçando. Não devemos viver na lei, mas segundo o Espírito. Como? Romanos 8:2. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, como a lei não conseguiu resolver o problema, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E no versículo 4 do capítulo 7 de Romanos. Porque Jesus morreu para nos livrar dessa lei do pecado, diz assim em Romanos 7,4: assim, meus irmãos, vocês morreram também para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. E isso é uma forma diferente de falar. 2 versículos para frente, ele amplia um pouquinho. Agora, porém, no versículo 6, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, aqui, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, aqui, vivendo no Espírito. E Gálatas 5,17 confirma isso. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana.
Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Está dizendo aqui o seguinte: você cobiça, cobiça. Sua natureza humana cobiça, cobiça. Mas você não tem mais liberdade de pôr em prática a sua cobiça. Porque tem duas leis funcionando dentro de você: a lei que quer que você cobiça e a lei do Espírito que te impede de cobiçar. Então você não é mais livre para viver aqui. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E no 16, por isso, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. É simples. Deus ensina o não primeiro, para nos proteger e para a gente ficar seguro, para nos prevenir. Não cobice. Cobiça é ruim. O que você faz quando você ouve o não? Você pratica aquilo. Mas Deus falou não cobice, para proteger. A gente não consegue, porque Ele não deu a solução, Ele só avisou: cuidado, não faça isso. E aí Ele dá a solução depois. Qual é a solução depois? Viva no Espírito. Não cobice. Sim, viva no Espírito. E aí Ele, depois de avisar algumas vezes do não, Ele parou de falar o não. Agora é sim o tempo todo. Viva no Espírito, caráter de Cristo, fruto do Espírito, reino de Deus, pense nas coisas do alto, mantenha os pensamentos, os olhos em Jesus. Sim, 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 para você esquecer o não, porque o seu não vai ativar a sua carne. Por que você vai ficar lutando para não cobiçar? Não precisa lutar. Acabou a luta. Tira seus pensamentos disso. Vive no Espírito. Você não precisa mais querer. Se você quer, você tem que rejeitar. Então pare de querer. É um estilo de vida preventivo e ofensivo. Não, se proteja. Sim, ataque. Porque todos, Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Do mesmo jeito que Jesus atacou o pecado, a morte, o diabo, nascendo, morrendo, ressuscitando e enviando o Espírito, nós temos que fazer também. Você é um exército do Senhor, para você viver em ofensivamente em ataque. Não é chamado para ser pacato, passivo ou negligente. É para ser manso. O manso ataca, com paciência, domínio próprio, mas ele ataca. Jesus foi manso atacando os cambistas no templo. Moisés foi manso atacando o mar para ele abrir. Josué foi manso atacando a muralha que caiu. Davi foi manso atacando Golias que morreu com uma pedrinha. Pode pegar qualquer outro exemplo. Foram todos ofensivos. Ninguém ficou esperando cair do céu um milagre porque fui na igreja domingo. Você invade o terreno do inimigo, resgata a vida de lá, inclusive a sua própria. Expande o reino, invade o terreno do inimigo. O manso invade o terreno do inimigo, por isso ele herda a terra. Você está invadindo o terreno do inimigo sendo manso, você vai herdar aquela terra que você invadiu. É tua. Não invadiu a terra do inimigo, não tem nada para herdar. Porque não foi manso, porque não obedeceu. Nosso papel é avançar ofensivamente. Nós não somos uma igreja para pacificar a própria igreja. Não somos só para ficar dentro do saleiro. A gente é uma igreja pacificadora para entrar no meio da guerra. E a gente entra na guerra para levar as armas de Deus lá. A força de paz da ONU chega com um tanque de guerra no lugar que está em conflito. A força de paz de Deus chega com a palavra onde está tendo conflito. 2 Timóteo 1, do 7 até o comecinho do 8. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E voltando para o nosso texto que está terminando, de Efésios 4.
uma vez, no versículo 21, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua natureza antiga e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Sua natureza nova, ela é perfeitamente justa e santa como Ele é, porque Ele te deu isso. É uma semente que é semeada e será colhida. Quando? Na ressurreição. Se você não entregar essa semente para Deus, para Ele, e você participar do processo, para Ele regar como um jardim regado, não tem como desenvolver essa semente lançada. É igual o seu corpo, quando fala em 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Faz isso com a sua alma. A gente está entregando, você vai ver semana que vem. Fazemos uma oferta de sacrifício vivo a Deus. É uma semeadura que nós fazemos. Toma, Deus, tudo, minha vida, meu corpo, minha alma, toma. Ele vai regar, e vai pegar essa oferta inútil e vazia como uma semente, vai regar graça e vai fazer ela germinar em glória, em poder, em incorrupção, tanto no corpo como na alma. Na alma é durante a vida. Então, que a gente possa ser colaborador dessa semeadura e dessa lavoura do Senhor, permitindo que Ele mesmo colha essa justiça que Ele deu para a gente, tão pequenininha no começo, essa pureza tão pequenininha, essa santidade tão pequenininha, para ela crescer e virar uma árvore estrondosa para Deus. Porque lá em Jó 17:9, para terminar, diz: os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais.